E só queria pedir mais uma coisa, irmãos. Eu sinceramente, eu não ligo para fundo musical, eu realmente não me importo muito com isso. Mas não sei porquê, desde quando eu nem sabia que eu ia estar pregando, já veio esse fundo musical, fundo musical. E eu não entendi o porquê. Amém. Mas depois eu sentado, comecei a falar assim, e eu ficava lembrando, trazendo na memória, eu falei assim, que hoje em dia é muito comum a gente vai fazer algumas coisas, a gente não faz mais sem música. A gente sempre põe uma musiquinha ali para alinhar os pensamentos. Eu estava lembrando que uma vez eu até fiz uma prova escutando música na escola. Lógico, a permissão da professora, ela deixou eu fazer isso. Mas eu tenho bem dessas coisas. E hoje em dia realmente é assim. Você vai varrer a casa, põe música. Vai fazer comida, põe música. Tudo bem a música. Parece que foca mais. Qualquer um. Deixa a sua disposição, que você quiser colocar. E, enfim, vamos ler a palavra, irmãos, e depois nós vamos falando aos poucos. Então, no capítulo 13, tá, a gente vai ler a partir do versículo 1, vai dizer assim, que naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus e cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Respondendo Jesus, disse-lhes, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis? E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados de que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes que, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis? E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar o fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? Respondendo, ele disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandará cortar. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Só isso aqui, vamos saltar aqui, irmãos? Amém. Tá bom. Pode se sentar. Glória a Jesus. Eu também não estou acostumada a pregar versículo por versículo, gente. Eu leio tudo e vou explicando, mas hoje eu vou versículo por versículo, porque hoje é uma reflexão, mas acima de tudo eu quero que os irmãos entendam de fato. E às vezes quando a gente está lendo corrida, às vezes a gente acaba falando algo que às vezes parece não estar muito claro, né? Acaba passando despercebido, mas hoje eu quero que os irmãos saiam daqui entendendo um pouco mais da palavra. E o louvor também é muito interessante, irmãos. Eu falei dessa questão aí de para assimilar um pouquinho mais, porque às vezes eu estou aqui falando, como hoje é um culto de libertação, às vezes eu estou aqui falando, mas às vezes começa a dar um sono, começa a dar uma baqueada, sabe, a gente vai e volta. Mas quando tem um hino tocando de fundo, parece que você consegue focar um pouco mais, parece que desperta algo mais, e aí a palavra fica um pouco mais fácil, começa a bater ali junto com o louvor. Então, irmãos, vamos por parte. No versículo 1 vai dizer assim, que naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Respondeu Jesus e disse-lhes, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? É muito interessante, irmãos, porque vejam que no primeiro versículo, ele já começa falando algo que a gente não tem muita informação. A gente não consegue compreender direito o que está falando aqui, porque é um versículo muito rápido. Ele não explica tanto o contexto do porquê que Pilatos faz aquilo e por que aquilo acontece. Mas se a gente for pegar um pouquinho das coisas que já acontecem, da época, da cultura e do contexto social naquela época, a gente vai entender que os galileus não eram muito bem vistos. Se for pegar ali os zelotes, que era um grupo de judeus que muitas das vezes estava contra Roma, estava contra ali aquele povo, lutava pelo uso da força, era um povo meio rebelde, era um povo que eles não gostavam. Tanto que vai ter aquele você falar assim, pode vir algo bom de lá, da Galileia, de Nazaré, pode vir algo bom dali. Então, Jesus sendo um galileu, né, por isso eles vão dizer esse termo, ali era uma cidade assim, um lugar onde não era bem visto. Então, sendo ele zelote, sendo ele um povo rebelde, então aqui vai dizer assim, que vai dar mais uma informação, cujo sangue, o sangue de Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Mas você está falando assim, com sacrifícios, como assim? Então, provavelmente esse povo é um povo que estava indo no templo, estava oferecendo sacrifício, sendo ele um povo rebelde, provavelmente, não é provavelmente,
né? Pilatos sabendo ali, sabendo quem era Zelote, quem não era, quem poderia estar tentando fazer um ato rebelde ali, uma movimentação, ele mandou matar. Então ele está informando para nós que o sangue daquelas pessoas, daqueles galileus, acabou se misturando com o sacrifício que eles foram oferecer no templo. Então aqui ele está... mais uma coisa, aqui não é simplesmente Jesus que está falando, vai falar que chega a pessoas e faz esse questionamento a ele. E aqui fica mais uma coisa clara. Por que eles iam fazer esse questionamento a Jesus? Porque no primeiro momento não tem sentido, porque ele simplesmente chega do nada e faz esse questionamento por quê? E mais pra frente eles começam a perceber que eles querem pegar Jesus numa falta. Porque se Jesus fala que ele está do lado dos galileus, sendo ele galileu, ele fala assim, está contra Roma? Então eles pegam Jesus nus. Se ele fala assim, não, mas Pilatos fez certo, então ele está do lado da Roma, então não tem como. Ele vê que um lado ou outro, eles vão pegar Jesus em algo e falar deles que eles querem. Só que responderam Jesus, no versículo 2, assim, disse-lhes, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Ou seja, está falando assim, olha, só porque eles morreram, quer dizer que eles pecaram mais que os galileus que estão andando por aí, estão vivos no dia de hoje? Porque naquele tempo tinha algo muito forte, que eles achavam que quando uma tragédia acontecia, ou quando a pessoa era coxa, ou quando era cega, ou quando tinha alguma coisa assim, é porque aquela pessoa tinha pecado, ou os pais dela pecaram. Então eles alinhavam essa questão do pecado com uma tragédia que aconteceu. Então aqui Jesus faz um questionamento, mas tá, só porque eles morreram, teve essa tragédia, é porque eles pecaram? E prossegue ainda mais. Não vos digo se vós não arrependerdes de todos, de igual modo perecereis? Ou seja, não tem nada a ver com a questão do pecado. Não foi por causa disso que eles morreram. Ora, se vocês não arrependerdes, vocês também não vão morrer do mesmo modo. Vocês estando lá ou não, vocês também não vão morrer, não é perecível, todos nós. No versículo 4, ele vai falar assim, e aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, guarda esse número, 18. E os matou, cuidais que foram mais culpados de que todos, dos quantos homens habitam em Jerusalém? Aqui ele está dizendo mais uma tragédia que acontece em Siloé. Lá em João 9, versículo 7, se eu não estiver enganado, vai dizer daquele homem que Jesus vai curar, aquele cego, vai falar assim, ó, lava lá, se lava, que tinha um tanque de Siloé. E ali tinha uma construção, como se fosse uma torre de vigia, essa torre vai cair, vai matar muitos, então 18 vai matar. Então Jesus vai dizer mais uma vez, não vos digo antes, se vós não arrependeis todos de mau modo perecereis? Então primeiro ele mostra um caso, em que aconteceu algo humano, Pilatos matou, algo recorrente humano. E aqui ele demonstra uma outra tragédia, algo que ninguém sabe explicar por que aconteceu. Como é que uma torre cai do nada e de repente? Como que isso acontece? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha uma aula de filosofia, e meu professor ele era ateu, ele não gostava, assim, ele não simpatizava. Ele falou assim, ó, eu li a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas eu não quero acreditar, eu não acredito. E ele sempre falava algo que ele colocava assim, e ele contava uma história para nós, de um terremoto que teve em Lisboa, uma vez, e ele falava assim, que é muito interessante, que o terremoto que afetou aquele lugar ali, caiu muito, logicamente, desmoronou muitas propriedades, muitos lugares, muitas casas, e ele costumava dizer que uma das coisas que caiu foi a igreja. Porém, tinha um bordel que não caiu, permaneceu intacto. E ele contava para nós, falava assim, mas por que será que Deus permite uma igreja cair, mas não permite que um bordel caia? Por que isso acontece? E ele encerrava falando assim, talvez seja porque no bordel as pessoas saibam que eles são pecadores e na igreja está cheio de hipócritas. E aquilo ficava na mente, e aquilo mexia comigo, porque ainda que ele não fosse desse meio evangélico, nem desse meio, ele falou algo que tocou meu coração. Mas não é isso verdade? Às vezes as pessoas estão lá fora pecando, mas elas sabem que elas são pecadores e não cuidam da vida dos outros. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja e nós achamos mais que os outros. E queremos cuidar da vida do próximo. Nos achamos mais e querendo tomar conta do olho alheio. Queremos tirar a trave do olho do irmão sem olhar para a nossa trave que está no nosso olho. Mas não é dessa forma. Então Jesus ele faz aqui uma chamada e fala assim, não foi porque esse povo morreu nessa tragédia que isso acontece conosco. Que isso tem a ver com a questão do pecado. Não tem a ver com isso. Então, duas tragédias. Mas aqui eu falei para guardar um número 18. E vamos prosseguir por enquanto. Porque Jesus não para. Ele não para nunca. Ele continua. E vai dizer versículo 6. Vocês estão comigo? Amém. E dizia essa parábola. Ele vai contar uma parábola. A figueira estéril.
Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Então aqui essa questão, o que ele está querendo dizer aqui, nessa parábola, é que tinha um homem. Esse homem era um dono. Era dono ali das terras. E nessa terra que está ali, tinha uma figueira. E essa figueira, irmãos, toda vez esse dono ia lá, ia tentar achar um fruto, ia tentar achar alguma coisa, mas não tinha nada. 3 anos não achava nada, não tinha fruto. Como que pode uma árvore ser plantada e não dar fruto durante 3 anos? Toda vez ele vai lá, não tem nada. Toda vez ele vai lá, não tem nada. E aí ele vai dizer assim, olha, ó vinheteiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, o vinheteiro, disse: Senhor, deixa esse ano, até que eu escave, até que eu esterque, e se der fruto ficará, e se não der, pois eu mandará cortar. Se você perceber o contexto da história, aqui é falando de Jesus e do Pai. O Senhor, dono da terra, é o Pai. E o vinheteiro é Jesus, que está tomando conta. Porque o Pai, ele deu o juízo para seu filho. Ele deu todo o controle. A vinha, a terra, é do Pai. Mas ele deu o controle para seu filho para que ele plante, faça frutificar, que ele esterque, para que ele corte, para que ele plante. Está tudo no domínio do filho, porque ele deu o juízo para o filho. Então, neste momento, ele vai dizer, o pai vai falar para o filho: olha, mas está inútil aí, não está tendo nada. Está 3 anos. Já está 3 anos. E aqui Jesus, ele faz o papel do mediador. Pai, Senhor, espera um pouco mais. Deixa eu trabalhar um pouco mais. Espera mais 1 ano. Eu vou frutificar. Eu vou fazer, eu vou estercar, vou adubar. Vai dar certo, espera mais um pouco. Olha o papel do filho, conciliando com o pai, falando, mediando as suas orações para com o pai. Às vezes nós não sabemos pedir. Às vezes nós pedimos tanta asneira para o pai, que não é que ele não ouviu, não é que ele não chegou a ele, como já foi falado aqui. É que ele pediu é que às vezes a gente não percebe a besteira que a gente pede para ele. Chega tanta coisa, pai, que ele, algumas coisas ele só não responde mesmo, ele não quer responder. Mas quando se trata dessa questão, o filho media. O filho pede misericórdia. Não é que o pai não tenha misericórdia. Os 2 é um só. Os 3 é um só. Mas ele fala: pai, calma. Calma mais um pouco. Calma mais um pouco, pai. Só mais um. Vai dar certo. Só mais um. Mas, agora nós entendemos. Lembra, primeiro, ele está falando dos Galileus. Está falando com o povo ali. Ele passa a visão. Ele entende, naquele momento, que ainda que o povo esteja relacionando, colocando caos para pegar Jesus, mas ainda se colocando, porque o povo não está entendendo que não é questão de pecado, porque não importa se na primeira ou na segunda, nos 2 casos morreu gente, mas a questão não é se você morre. Então, por isso que eu digo para vocês, não é como você morre, não é como você está morrendo de um lado de um jeito ou do outro, mas se você está bem perante o Senhor, se você está bem para ser recebido por Ele. Porque nos 2 lados as pessoas morreram. E elas estão atentadas a coisas que não compensam. Então por isso que eu digo, irmãos, você que está preocupado com o dia que você vai morrer, se você vai morrer hoje, se você vai morrer amanhã, se já morreu, ou se foi, ou se ficou, não esteja preocupado com isso. Se preocupa como você está perante o Senhor. Amém. Porque se aqueles que estão perante o Senhor estão bem com o Senhor, a morte é um lucro. A morte não é algo ruim, é lucro. Muitas pessoas costumam dizer que, mas eu tinha algo, Deus me prometeu algo, Deus me fez uma promessa. Deus tinha promessa para aquela pessoa, mas ela foi. Irmãos, mais do que uma promessa, tudo que nós buscamos é o céu. Se nós chegamos lá, melhor que tudo isso não tem nada. Nós já alcançamos aquilo que é de maior. O êxtase já está lá. Então, irmãos, é isso que Jesus está querendo dizer. Não esteja preocupado com tragédia de um, tragédia de outro, como vai morrer, como outro vai morrer, como é de um, como é de outro. Mas como você está? Se Jesus voltar hoje, como você está? Você acha que você será recebido? E continuando, que as horas já se prolongam.
Ele vai dizer assim, ensinava no sábado numa das sinagogas. E que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, de novo 18 anos. Mas o que quer dizer? Por que esse número se repete 18 anos, mas 18 anos? O que quer dizer com 18 anos? Se nós formos pegar um pouquinho, historicamente, nós temos ali 2 exemplos no livro de Juízes. Um vai ser ali o tempo que o povo fica cativo, o tempo que o povo de Israel fica, como é que pode dizer, em um cativeiro, em uma opressão, digamos assim, pelos moabitas e depois pelos filisteus. Então 18 é considerado um número, muitas das vezes, de opressão, de cativeiro. Um número que leva a essas coisas, essas questões. Para aqueles que forem mais supersticiosos, né, se a gente, né, tem tudo. Aqueles que forem mais supersticiosos dentro da palavra do Senhor, vai somar 6 mais 6 mais 6, 6, 6, dá 18. Então é um número da imperfeição que eles falam. É um número que não está legal, não tá direito, não está bem. E aqui vai dizer que essa mulher andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E eu começo a perceber isso, irmão, aqui não é que é problema de coluna. Porque ainda que seja algo atual, ainda que seja ainda hoje em dia, coluna é um negócio muito complicado. Porque mexeu na coluna, irmão, esquece. Mesmo na tecnologia de hoje em dia é complicado. Se teve afetou a coluna, esquece. Geralmente você fica pro resto da vida. Mas naquele tempo, com certeza, ela tentou. E ele era um médico ali, com conhecimento do dia a dia. Tentou fazer alguma coisa a respeito, irmãos. Mas ali não tinha o que fizesse. Por 18 anos, ela estava andando encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, ele estava pregando na sinagoga. E mais uma vez, irmãos, não é a primeira vez, não é o primeiro caso que tem uma pessoa que estava ali, naquele momento, diante, na sinagoga, e parece que ninguém presta atenção, parece que ninguém olha, ninguém percebe. E tantas das vezes, irmãos, nós estamos tão fracos, nós estamos tão, sabe, não está um dia legal, não está um dia bom, e às vezes a gente nem percebe. Às vezes você entra, senta ali na igreja, você está cabisbaixo, você nem percebe, você nem pergunta como foi o dia da pessoa. Então, irmãos, é muito complicado, mas essa mulher aqui, ela estava num lugar, ela estava encurvada, ela tinha todo, ela podia falar assim, vou ficar em casa, eu não vou lá não. Deus não pode resolver o problema. Deus me deixou nesse estado. O que eu fiz para merecer isso? Porque o ser humano é assim, mas Deus, porque eu, logo eu, tanta gente, a gente até joga pros outros, né? Tanta gente, Deus, logo eu. Mas ela estava ali, no meio. Não fala que ela estava ouvindo. Mas, irmãos, como foi falado aqui antes, eu estou pregando aqui, tem um som, um amplificador. Pode ter alguém passando, nem nada a ver, nem ela vai escutar. Não importa se ela estava realmente ouvindo ali, ela estava ali no meio, ela estava escutando a palavra. Então, às vezes, você vê que Jesus estava falando de um fruto, de uma figueira que estava num campo, que estava ali na terra do Pai. E, logicamente, está fazendo uma alusão para essa mulher, porque ela estava ali num lugar, na terra do Pai, entre as árvores, entre as figueiras do Pai. Só que ela tinha um problema. Tem pessoas que não dão fruto, porque não dá fruto mesmo. Tem tudo para dar o fruto. Tem um talento nas mãos, mas não frutifica, não faz nada. Prefere enterrar o talento. Mas aqui ele chama atenção porque essa mulher não estava ali. Ela tinha algo. Ela tinha um espírito de enfermidade. Ainda assim, com esse algo, ela estava ali, presente. Entre, escutando a palavra. E ele vai dizer assim que Jesus a chama para si. Ela não fala, ela não faz nada. Jesus a chama para si. E disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas ele não tinha nem passado nela ainda. Verdade. Ele não tinha feito nada. Primeiro ele fala, você está livre. Aí depois, sim, versículo 13, impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Irmãos, como assim? Primeiro ele não fala nada, ele não encosta, ela simplesmente, ele chega, ele vê, ele fita os olhos nela, na necessidade dela. O dono da vinha, o vinheteiro, ele olha a figueira, ele percebe a figueira, ele sabe o estado da figueira, mas às vezes ele prova que ele é Deus, porque as pessoas em volta não viam o estado, ouviam, mas não tinha nada a ser feito, mas ele a chama para si. E aqui não fala como foi ela, como é que ela estava, se ela simplesmente vai pontualmente, se ela anda com dificuldade, se ela se alegra, ou se ela vai com uma cara meio cabisbaixo, porque fala, que ele tá me chamando, aquele doido?
O que ele vai fazer? A Bíblia não fala. Mas ele impõe as mãos, mesmo assim. E logo se endireitou. Logo se endireitou. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus mostra primeiramente uma tragédia. Duas tragédias coletivas. Ele demonstra uma tragédia individual. Quando ele demonstra a tragédia coletiva, ele demonstra uma obra colocada e feita pelas mãos do homem, na qual aquilo poderia não ter acontecido. Ele demonstra uma obra do acaso, que ninguém sabe o que aconteceu. Eles entendem que foi algo divino. E ele demonstra agora mais uma tragédia, mas ele põe algo. Ele depois, mais pra frente, fala assim, é obra de Satanás. Isso não é interessante? Ele mostra 3 casos. Uma humana, uma que eles entendem que foi Deus e outra que eles entendem que foi Satanás. E aqui continua. Mas assim, que tomando a palavra do príncipe da sinagoga, indignaram porque Jesus curara no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar neste, pois vinde para seres curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, não sabe? Não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi, o jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegraram por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Oh, glória. Irmãos, o que eu quero dizer aqui é que essa mulher, irmãos, há 18 anos, você ficar encurvado 18 anos, irmãos, não é algo fácil. E embora que seja a questão aqui de algo, logicamente, ali, um espírito de enfermidade fez aquilo com ela. E tem muitas doenças por aí que é confundindo, acha que é algo natural, e é espírito de enfermidade, irmãos, que está causando isso. E às vezes você vai no médico, não dá certo, vai no médico, não dá certo. E faz cirurgia daqui, faz cirurgia de lá, e você vai no médico e não acha nada, vai no médico e não acha nada, há muitos casos por aí. E é muito interessante que, olha como é que o mundo está mudado. Porque se fosse antigamente, e como eu falo antigamente, é bem antigamente, talvez até a pessoa procurava um médico, mas não deu certo, vamos orar, vamos profeta. Hoje em dia a pessoa vai no médico, vai uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não deu certo? Vamos lá orar? Vamos para a igreja? Não. Vamos para a macumba. Lá eles resolvem. A igreja, Deus acaba sendo por último plano. Acaba sendo por último, ele é o criador, o dono da vida, mas acaba ficando sempre por último. Meu Deus, Como que isso pode aleluia. acontecer, irmãos? Olha que nível nós chegamos. Nós acreditamos que o inimigo pode fazer, mas acreditamos que Deus pode fazer, foi falado aqui. Nós acreditamos que o inimigo pode tudo, mas não acreditamos que Deus pode. Nós acreditamos que o ser humano pode fazer por nós, mas acreditamos que Deus pode fazer por nós. Meu Senhor. Essa mulher, como eu falei, ela não... irmãos, ela estava em um cativeiro próprio. Mas aqui demonstra que Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta. Não existe cativeiro. Não importa, irmãos. Ele pode libertar. Isso pode dizer. O que eu vou dizer para vocês? Aqui já é explicativo. O que eu vou dizer para vocês? Jesus liberta. Simples. Fácil, simples. Aleluia. Não importa qual seja seu problema. Se é ansiedade, depressão, se é algo interno, algo externo. Se é problema familiar, se é problema no seu trabalho, na sua família, no seu problema, sei lá, irmãos, qualquer coisa, enfermidade. Se o seu problema é libertação, salvação, não importa. Se o seu problema é questão de não ter o que comer, Deus provê. Se o problema é financeiro, Deus provê. Ele entende que ele se mostra. Se ele se mostra. Por isso que quando ele está lá com Moisés, ele vai dizer assim, olha, eu sou o que sou, se quiser eu serei o que serei. Porque ele quer dizer assim, olha Moisés, não importa. Eu não vou dizer meu nome, porque eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Primeiro já começa Moisés que fala assim, eu te conheço. Eu sei quem você é. Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou, mas eu te conheço. Glória a Deus. E mais que tudo, eu sou o que sou. Porque não importa o que o povo de Israel vai precisar lá na frente, eu vou suprir essa necessidade. Aleluia. Eu vou ser o que vocês precisarem lá pra frente. Então não tem algo que vocês não tem algo que falte que eu não consiga suprir na sua vida. Amém. E é por isso que você, ao longo da Bíblia, você vê e fala assim, olha, eu sou a fonte de água viva, eu sou o pão que desceu do céu,
Eu sou a pedra de esquina. Eu sou o alfa e o ômega. Deus santo. Eu sou o verbo que se fez carne. Aleluia. Tem muitos. Ele vai começar a falar. Ele vai falando. Ele vai falando. Por que Deus se demonstra com tantos nomes? Por que não um só? Vamos chamar ele de um nome só. Ele tem os nomes. Deus é o Senhor dos Exércitos. Por que tantos nomes? Meu Deus. Tudo que você precisar, Ele é. Ele Glória a é. Deus. Tudo que precisar, Ele é. E o mais interessante nisso tudo, que Ele entende, Ele vai falar assim, olha, Ele é filho de Abraão. É uma das nossas. Meu Deus. E vocês não querem que eu cure? Vocês não querem que eu salve? Aleluia. Ele quer dizer que ela acreditava em Deus. Ele quer dizer que ela sabia quem era Deus. E tendo ela, requisitando, indo no lugar onde estava tendo a palavra de Deus, como ela pode ir onde tem a palavra de Deus e não sair de lá liberta? Como ela pode se apresentar ali, crendo, tendo fé, se apresentando ali perante demais, ainda com dificuldade, ainda com uma doença, e não ser liberta? Meu Senhor. Ah, irmãos, eu quero encerrar a pregação de hoje. É uma reflexão que nós fazemos, Sim. que não pense, não ponha dificuldades, nem pedra de tropeço para si mesmo. Amém. Porque Deus já disse que Ele é tudo que você pode precisar. Verdade. Então a gente começa a colocar pedra de tropeço nisso, naquilo, dizendo que a gente não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, sempre colocando um empecilho na nossa frente. Mas essa mulher em si, assim como a mulher do fluxo de sangue, ela não põe empecilho, ela tá indo, com dificuldade, mas vai, tá bravo, mas vai, tá doente, tudo bem, eu entendo, tem momentos que realmente não dá pra você andar, não dá pra caminhar, mas se dá, vai. Aleluia. Igual, por exemplo, eu vou terminar com isso. Como eu falei que no início aqui, eu falei que meu tio estava lá internado lá. E ali tem muita pressão ali com a questão ali da família da minha mãe ali, pra vai ver. Minha mãe, ela sempre conversando comigo, falou assim, eu falei assim, mãe, a senhora pode fazer algo a respeito? Com todo respeito, lógico, eu tô falando assim, mas a senhora pode fazer alguma coisa a respeito por ele? A senhora não é médica. A senhora vai pra lá, eu entendo como é que a senhora tá, mas a senhora vai fazer número. Vai só fazer número, porque não vai conseguir fazer nada. Mas assim, algo que a senhora pode fazer. Ora! A senhora não pode fazer nada, mas Deus pode. Aleluia. Então, irmãos, é uma reflexão que eu faço aqui. Logicamente, eu chamei a atenção da libertação, hoje é uma quinta de libertação. Amém. Né? E, logicamente, há pessoas necessitadas, precisam de libertação. Mas não devemos esquecer que há pessoas também que não querem a libertação. Porque é ela que chama. E ela que quer estar com os bichos. Ela que quer, ela que chama. Mas de todo modo, de igual modo, orai sem cessar. Por essas pessoas, por essas almas. Tá, irmãos? Então é só isso que eu queria dizer. Eu espero que deu para entender, né, a palavra que Deus queria dizer hoje. Quer dizer, muito importante. Tá? E eu queria só agradecer a oportunidade, né, que os irmãos ficaram me ouvindo nesse período, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus continue sempre frutificando e fazendo crescer o entendimento e a sabedoria da palavra dele, em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Amém. Deus. Forte isso, né, meus irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor nos conhece. Ele é poderoso. Enquanto o Caio falava, o Senhor tocava no meu coração que a gente abriu uma campanha. Por essa causa eu me coloco de joelho. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua causa, como você tem sido afrontado, qual é o seu propósito. Essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Meu Senhor. Uma das coisas que Deus é especialista é no impossível. Mas Ele também é do possível, meus irmãos. Amém. Aquilo que é possível também Ele pode fazer. Amém. Louvado seja Deus. Então, a partir da próxima semana, nós vamos abrir uma campanha de 3 quinta-feira por essa causa. Me coloco de joelhos. Amém. Nós vamos estar orando sempre de joelho no início do culto.